Queridos, antes de falar o texto que a gente vai ler, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que as pessoas mais desejam na vida hoje? Se você fosse fazer uma enquete, o que você acha? Pensa aí um pouquinho. O que você acha que as pessoas iriam responder? A coisa mais importante para elas. O que você acha que eles iam responder para você? O que é a coisa mais importante? O que mais você deseja? Estava pensando sobre isso e fiz uma pesquisa rapidinha. E a impressão que eu tenho é que, do que eu vi, é que o que as pessoas mais desejam são duas coisas. Elas serem felizes, estarem alegres e estarem em paz. Faz sentido? Acho que é isso, né? Você está feliz e está em paz. E uma coisa meio que completa a outra. Quando você está feliz, você está em paz, e quando você está em paz, você fica feliz. E muitas vezes a gente fica pensando em estar feliz ou em paz quando as coisas estão bem para a gente, né? Então você fica pensando assim, não, você é jovem, quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Ou quando eu me formar, aí eu vou encontrar o trabalho da minha vida e eu vou me realizar, eu vou ser feliz. Quando tiver minha família, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, aí eu vou ser feliz. Aí sim vai dar tudo certo. Mas será que é isso? Eu queria mostrar para você uma pessoa na Bíblia que, embora fosse extremamente bem-sucedida, ela só encontrou paz e alegria no momento de maior perseguição, de maior dureza, de maior dificuldade da sua vida, o apóstolo Paulo. E ele fala sobre isso na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, né, aos Filipenses. A igreja em Éfeso, a igreja de Filipos, então aos Filipenses. Né? Quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele está preso, aguardando para ter um encontro com o imperador romano, e nesse encontro iam decidir se ele ia morrer ou se ele ia viver, ia ficar livre. Então a expectativa de Paulo não era das melhores. O que ele tinha pela frente não era das melhores expectativas, porque muito provavelmente ele sabia disso e iria morrer por causa da acusação que era feita contra ele. Mas se a gente lê toda a carta de Filipenses, você vai ver que é uma carta extremamente alegre. A palavra alegria ou alegrai-vos aparece mais de 10 vezes na Bíblia, nessa carta. Então, tudo que ele fala tem a ver com alegria, ele fala como ficar alegre, ele fala das coisas que o alegram, ele fala dos momentos que ele recebe a provisão daquela igreja, ele agradece, ele fala que ficou muito satisfeito, muito feliz, muito grato por ter recebido a provisão daquela igreja, mas é importante lembrar que ele estava preso. Ele estava preso, prestes a morrer. E nesse momento, ele fala sobre estar alegre. O que me chama a atenção é que, então, a alegria de Paulo não tinha a ver com a sua circunstância. A alegria de Paulo tinha a ver com alguma coisa maior. E o que eu queria falar nessa manhã é sobre isso que Paulo tinha, que o tornava uma pessoa alegre e que inspirava nele essa alegria. E por que ele não dependia das circunstâncias para estar feliz? Lá no capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em meio a tudo que Paulo estava passando, ele tem a coragem de falar assim, gente, sejam alegres, fiquem alegres, no Senhor. E você não prestou atenção? Eu vou falar de novo, fiquem alegres. Paulo está falando o seguinte, vocês não precisam estar tristes, não precisam viver uma vida triste. E quando ele fala alegrai-vos, ele está dando a dica do seguinte, que a alegria não é alguma coisa que você fica inerte a ela, alguma coisa que você fica sujeito, você fica esperando a alegria vir no seu coração. A alegria é uma atitude, é uma decisão que nós tomamos de nos tornarmos alegres. Senão ele não falaria alegrai-vos. Né? Se isso não dependesse da gente, se dependesse de outras coisas, ele não podia dar uma ordem para as pessoas estarem alegres. Mas ele está falando assim, decida estar alegre. Não depende daquilo que você vive. Então, gente, estar alegre é uma decisão da nossa parte. Mas aí você pode falar assim, mas Neto, você não conhece a minha vida, você não sabe as coisas pelas quais eu estou passando. Eu perdi o emprego,
o dinheiro não está dando, a minha família está enferma, eu não consigo falar com os meus filhos, eu não consigo me relacionar com a minha família, está tudo dando errado. Essa semana eu conversei com uma pessoa que falou exatamente isso. Olha, parece que Deus me abandonou. De um ano para cá, deu tudo errado. Perdi entes queridos, estou devendo para o banco, estão querendo me tirar da minha casa, e parece que Deus não faz nada. Eu estou doente, fui para o médico, tive que ser operado. E parece que Deus não faz nada. Quando a gente olha para as circunstâncias do dia a dia, o natural é a gente ficar abatido e ficar triste mesmo. Quando você olha para o futuro do que o mundo está esperando, as perspectivas são muito ruins, né? A gente está caminhando para o fim das coisas mesmo. E as coisas vão ficar mais difíceis. Mas isso não impedia que Paulo nos desse a ordem de nos alegrarmos. Agora, como é que ele pode falar isso se ele sabe que as coisas estão indo de mal a pior? O que levou Paulo a entender a respeito da alegria, de forma que ele nos desafiasse a sermos alegres? A primeira coisa que eu vejo é que a alegria é algo possível. Alegria é possível. É possível a gente ser alegre e ter uma vida alegre a despeito das circunstâncias. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação entre ser alegre e ser feliz. Estava pensando sobre isso. Uma pessoa feliz é uma pessoa que tem a sua condição centrada. A Bíblia fala lá no Salmo 1 que feliz é aquele que não anda no caminho dos ímpios, né, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas, ao contrário, medita na palavra do Senhor dia e noite. Ou seja, estar feliz é um estado, é uma condição em que você está baseado na palavra do Senhor. Estar alegre é você externar essa posição que você tem. Quando a gente está alegre, a gente irradia isso, a gente demonstra isso. Então, quando eu quero me manifestar com alegria, eu tenho que suprimir algumas coisas na minha vida, do tipo, ficar reclamando, ou ficar vendo as coisas, o lado ruim das coisas. Eu tenho que olhar para aquilo que me traz alegria. A palavra de Deus diz que a gente deve se lembrar daquilo que pode me trazer esperança. O que vai encher a minha cabeça? Para onde eu vou olhar? Isso que vai determinar o tanto de alegria que eu vou ter. Agora, a gente vê o seguinte, que ele fala, alegrai-vos no Senhor. No Senhor. A minha alegria precisa ser baseada na pessoa de Jesus. E eu ouso dizer que a alegria é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Só Jesus é que pode nos dar a alegria verdadeira. Quando a gente olha para um cônjuge como a fonte da nossa alegria, esse cônjuge pode passar. Ele pode decidir ir embora, ele pode morrer. Quando eu olho para a minha profissão como alguma coisa que me traz alegria, eu posso ser mandado embora, eu posso perder a habilidade que me capacitava a ter aquela profissão. Então, isso é uma coisa que é vulnerável, é passageira. A minha família pode estar comigo hoje, amanhã pode não estar mais. E se eu depender da minha família para estar feliz, isso é muito solto. Isso pode ir embora de uma hora para outra. Mas a pessoa de Jesus permanece para sempre. Tanto que ele fala assim, sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. De fase em fase, de dia em dia, em momento. É muito comum a gente ficar alegre quando você compra alguma coisa nova. Você compra um carro novo, você fica feliz, não é verdade? Puxa, que legal meu carro novo, aquele cheirinho de novo. Mas quanto tempo dura o cheirinho de novo do seu carro? Não é verdade? Eu tenho que renovar a minha alegria todos os dias. Se eu depender do carro para renovar minha alegria, eu vou ter que trocar o carro o quê? Cada ano, cada mês? Outro dia eu sou de uma pessoa que trocou um carro novinho, tinha 3 anos com 10 mil quilômetros. O carro era zero, absolutamente zero. Não tinha motivo nenhum para trocar o carro. Mas a gente está tão ensinado, a cultura do mundo, tudo que a gente vive, as propagandas, contam com a nossa insatisfação para continuarem crescendo. Você não precisa trocar de carro todo ano. Você não precisa trocar de casa todo ano. Você não precisa de uma roupa, um sapato novo toda semana. Mas a gente fica se apegando a essas pequenas coisas para não trazer uma alegria muito efêmera. Quando, na verdade, Paulo está falando assim, alegrai-vos no Senhor. Paulo estava preso, mas o fato dele estar preso não trazia para ele o peso da prisão. Ele estava preso fisicamente, mas o seu coração estava absolutamente livre. Por quê? Porque ele olhava para Jesus. Lá em Lucas, capítulo 2,
Lucas 2, versículos 10 e 11 diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Quando houve a anunciação do nascimento de Jesus, os anjos falaram para os pastores: Eu vos trago nova de grande alegria. A alegria está no nascimento do Salvador. Muitas vezes a gente perde de perspectiva que o nosso maior problema é o nosso pecado, a nossa condição de pecado. Nós nos afastamos do Senhor por causa do nosso pecado. E por isso a gente perdeu a perspectiva do que de fato pode completar o nosso coração. Existe uma frase que diz, que eu ouço desde pequeno, que todo homem tem um vazio que tem o formato de Deus. E as pessoas que não conhecem ainda Jesus não sabem disso. Não perceberam isso, portanto, ficam tentando encher esse vazio com todas as coisas que são possíveis, tudo que está ao seu alcance. Os prazeres imediatos, conquistas, boa fama, um lugar de importância, dinheiro. Tentam conquistar o amor de pessoas para tentar suprir esse buraco que existe no nosso coração. Mas esse buraco só existe por causa do nosso pecado. E quando o anjo fala sobre essa boa nova de grande alegria, é que nasceu um Salvador, alguém que ia fechar o buraco, a distância que existe entre nós e Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Então, a gente pode sim passar por momentos de dificuldade, de crise, de tempestades, e isso pode abater o nosso coração. Paulo fala mesmo lá que muitas vezes eles estavam entristecidos, mas ainda assim alegres. A tristeza pode vir sobre a nossa vida, mas eu não vou permitir que ela permaneça. Por quê? Porque eu olho para Jesus. Jesus é aquele que é a fonte da minha alegria. Ele que me sustenta. É o fato de olhar para Ele e saber que Ele não passa, que as suas palavras não voltam atrás. Jesus é uma pessoa e, portanto, a gente tem que olhar para Ele e entender quem Ele é. Jesus é o próprio Deus, encarnado. Ele decidiu tomar a forma de homem e vir ao mundo e passar pelas coisas que eu passo, para se identificar comigo, para falar assim: eu consegui, você vai conseguir também. Eu posso, você vai poder. O meu poder. Lembra quando a gente falou sobre Paulo? Paulo mesmo, né? Quando Jesus disse para ele assim, Paulo responde que a minha graça te basta. Jesus falou para ele: a minha graça te basta. E a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando eu entendo que é Jesus aquele que vai me suprir, eu olho para Ele na sua força, no próprio Deus que se deu por mim. É Ele que me fortalece. Eu olho para Jesus e entendo o que Ele fez, o seu sacrifício por mim. Eu olho para Ele e vejo as suas promessas. Eu sei que Ele é o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente anda na nossa vida e esquece que o Senhor prometeu coisas para nós e que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Quando a gente se sente triste e abatido, a gente tem que se lembrar disso. Gente, isso é um trabalho diário. É alguma coisa que eu tenho que gastar tempo me lembrando do Senhor, a respeito das suas promessas para a minha vida. Porque senão a gente vai ser engolfado pelo dia a dia, pelas notícias que a gente ouve na televisão, pelas perspectivas que a gente está vendo, e não se prepara para receber do Senhor a alegria que Ele tem para nós. Talvez você esteja aqui triste, abatido, não tenha resposta para alguma questão da sua vida, né? E talvez isso até transpareça no seu semblante. Ou, pelo contrário, você tenta mascarar isso, esconder essa tristeza, alguma coisa que você não falou para ninguém, que está lá no seu coração, você não sabe com quem compartilhar, porque você não vê saída ou razão. Mas, quando a gente olha para Jesus e espera nele, é o que Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor. A minha alegria está baseada no Senhor. Alegria é um processo que é baseado no entendimento das verdades eternas e não nas nossas emoções. Não é o que eu sinto. Talvez eu não me sinta a melhor das pessoas, eu não me sinta o mais capacitado, talvez eu não me sinta amado, mas isso não pode determinar a minha alegria. A minha alegria está no Senhor, em quem o Senhor é, em quem Ele diz que eu sou. A identidade de quem eu sou está no Senhor. Uma outra coisa que é importante é lembrar que a alegria
ela pode ser, e na verdade ela é duradoura. Não precisa passar depois de um mês que o seu carro chegou. Ela pode permanecer dia a dia. Por quê? Porque ela está no Senhor. E ele fala, alegrai-vos sempre. Ou seja, eu me alegro agora, amanhã eu me alegro de novo. É um processo que eu tenho que repetir todos os dias. Porque se a gente não fizer esse processo, a gente vai ser acometido de verdades que o mundo traz para a gente, de notícias ruins que nos abalam. Então, eu tenho que todos os dias decidir me alegrar. Mas a boa notícia é que isso não depende só de nós. Não é algo só que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que me lembrar, que eu tenho que racionalizar. E isso é muito comum na Bíblia, a gente pensar nas promessas, entender as promessas e por causa disso me alegrar. Quando eu olho para a palavra de Deus e avalio o que ela está falando, eu posso me alegrar. Mas isso também, a alegria também, é um fruto do Espírito Santo. E isso é uma grande verdade e uma coisa muito importante para a gente se lembrar. É um consolo para nós. Lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Ou seja, o fruto do Espírito. É o Espírito que produz isso em nós. E quando a gente fala de fruto do Espírito, vale a pena a gente fazer um comentário importante. A palavra está no singular. Como assim o fruto é um monte de coisas? Não parece estranho isso? O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. É uma coisa, mas ela está dividida em várias. Na verdade é o seguinte, o fruto do Espírito Santo de Deus se manifesta com todas essas características ao mesmo tempo. Como assim? Por exemplo, você ser uma pessoa paciente pode ser um traço da sua personalidade. Não é verdade? Mas muitas vezes você é extremamente paciente, mas você não tem amor nenhum. Você tem paciência, mas trata as pessoas sem carinho, sem gentileza, sem bondade. Ou ao contrário, você é muito bom, mas você não tem paciência com nada, com ninguém. Você faz tudo de bom para a pessoa, mas na menor deslize da pessoa, você vai lá e destempera tudo. Então, o fruto do Espírito é uma coisa só, ele se manifesta em todas essas áreas. Você tem amor, com paciência, com bondade, com domínio próprio. Todas essas características se revelam ao mesmo tempo. Como é que eu sei que a maneira como eu estou agindo não é do meu braço e é do Espírito Santo? Se os outros itens do fruto do Espírito se manifestam ao mesmo tempo. Como eu falei, eu posso ser uma pessoa extremamente gentil, mas sem paciência. Ou posso ser uma pessoa que tem muito autocontrole, mas não tem amor. Percebe? Quando todos esses traços acontecem ao mesmo tempo, aí sim é o fruto do Espírito. Agora, como é que a gente se enche do Espírito? Que é para a gente poder, de fato, então, experimentar a alegria e paz e o amor. Alegrai-vos tem a ver com a gente estar juntos. Por quê? Porque é quando a gente está juntos que a gente é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, como o Fábio lembrou bem hoje, a gente está celebrando Pentecostes hoje, que é a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo aconteceu quando o povo estava reunido buscando ao Senhor. O Espírito Santo se manifestava na igreja como um todo. Paulo fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, exortando-vos uns aos outros, ensinando uns aos outros, trazendo para perto, falando da palavra de Deus uns para os outros. Dessa maneira a gente vai sendo cheio do Espírito Santo. Então, quando a gente está triste, muitas vezes a gente tenta fugir da igreja, né? Hoje eu não vou, hoje eu não estou muito bem, eu não vou ser uma boa companhia, já cansei de ouvir isso, não vou ser uma boa companhia, é melhor nem ir na igreja. Está errado. É justamente quando a gente está abatido, está triste, está sem esperança, é quando é o momento em que a gente precisa estar juntos. Porque eu vou ver na vida do Fábio o que Deus está fazendo na vida dele, eu falo assim, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. E o Fábio vê na minha vida, puxa, o Neto está abatido, mas o Deus me abençoou, ele vai abençoar o Neto também. Neto, fica firme, porque o Senhor está com você, vai te abençoar, vai te capacitar. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, é que nos capacita a estarmos alegres no Senhor. Por isso nós precisamos estar juntos e desfrutar da comunhão do Senhor, para que o Senhor possa nos alegrar. Agora, interessante é que no texto de Filipenses 4, no meio do texto, onde aparece a frase alegrai-vos sempre no Senhor, tem duas coisas que são importantes. Um pouquinho antes ele está falando sobre a divisão de duas mulheres
da igreja de Filipos, que elas tinham algum tipo de dissensão, e Paulo dá uma orientação para que os membros da igreja ajudassem essas mulheres a ter uma única visão. E ele fala o seguinte, vou ler para você que é importante. Versículo 2 de Filipenses 4 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sinti, que são essas duas mulheres, que pensem concordemente no Senhor. A ti, meu companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E em seguida ele fala sobre alegrar-se no Senhor. Parece que ele está fazendo uma ligação entre os seus nomes estarem escritos no livro da vida com o fato deles se alegrarem. Veja, de novo, a nossa alegria não é baseada no que a gente está vivendo aqui. A nossa alegria, ela é duradoura e ela é perfeita porque ela está baseada com o que vai acontecer conosco. Gente, a coisa mais importante que você precisa saber é o que vai acontecer com você depois que você morrer. Porque a nossa vida, gente, são 60 anos, 70, 80 anos. E a Bíblia fala que quando passa disso é canseiro e enfado. A nossa vida é muito curta. E a gente vive como se só vivesse essa vida. Mas Paulo está falando assim, alegrem-se no Senhor, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. E Jesus fala exatamente isso, quando ele manda os 70 pregarem de 2 em 2, os 70 voltam todos animados, felizes, falando assim, Senhor, olha, os demônios se nos submetem, a gente curou gente, a gente expulsava demônios e eles iam embora. E Jesus fala assim, é verdade, eu mesmo vi Satanás descendo, como um raio. Eu vi que Deus operou através de vocês. Mas a orientação de Jesus foi o seguinte, não fiquem alegres porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. A nossa alegria, então, não é porque a gente fez bem o nosso trabalho, não é pela nossa performance, não é porque nós conquistamos algo, mas porque algo foi conquistado para nós na cruz. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida pela obra de Jesus, por aquilo que Ele fez. E isso é que deve trazer alegria para a gente. Gente, se tudo der errado aqui, e pode ser que dê, se tudo der errado aqui, eu tenho a certeza de que na eternidade meu nome está escrito com o Senhor. A minha vida está guardada lá. E essa esperança, essa certeza, pode transformar a maneira como eu vivo hoje. Mas não só isso. Depois disso, ele fala, lá no versículo 5 em diante, ele diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Opa! Aqui, ele tira o foco da gente e fala assim, a moderação de vocês, a gentileza de vocês, a maneira como vocês vivem, deve ser conhecida por todas as pessoas. Vocês devem ser conhecidos como pessoas alegres, como pessoas que conhecem a Deus e que por isso são transformadas pela presença do Senhor. A nossa vida, nós temos um chamado de alegria e de paz para manifestar a glória do Senhor. E em seguida ele fala assim, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lembra que eu comecei dizendo qual era a coisa mais importante para as pessoas? Que era alegria e paz? Paulo junta as duas coisas aqui num propósito para a nossa vida, num propósito da nossa vida. É possível sermos alegres e felizes pela presença de Jesus, por a gente poder olhar para a cruz, e é possível a gente viver em paz por causa do fato de nós colocarmos em Jesus as nossas ansiedades, lançarmos sobre Deus as nossas ansiedades, orarmos para Ele, para que Ele cuide de nós e nos traga essa paz que excede todo o entendimento. Então eu queria terminar concluindo o seguinte, que nós temos um chamado. A vida não gira em torno da gente, viu? Não sei se você sabe disso, eu vou te levar uma notícia aqui. A vida não gira em torno de você, o mundo não gira em torno de você. O Senhor te escolheu e te salvou, mas com um propósito que vai além da sua vidinha. O Senhor te chamou não só para você ser feliz e ter paz, mas para você ser instrumento dele para alcançar outras pessoas. Assim como o povo está indo lá para Manaus, a gente pode atravessar a rua e falar com alguém que está do nosso lado. A pessoa que está na baia do lado do seu trabalho. A pessoa que está da carteira do lado da sua faculdade.
A pessoa que está no banco do lado do seu ônibus. Nós temos um chamado de sermos aqueles que transmitem a alegria e esperança e a paz do Senhor. Lá em 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Essa aqui é a palavra-chave desse versículo. A fim de, tem um propósito. Você foi chamado, foi feito raça eleita, povo escolhido com um propósito muito claro, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado. Sermos aqueles que anunciam as maravilhas de Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo fala assim, eu estou para morrer, e na verdade eu não sei nem o que é melhor. Talvez morrer seja muito melhor, estar com Cristo. Mas eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer com vocês ainda. Então eu fico na dúvida, eu não sei o que escolher. Paulo estava feliz de qualquer jeito. Se ele morresse e fosse encontrar com Jesus, ele estava muito feliz porque é incomparavelmente melhor. Mas se ele ficasse, ele estaria feliz também porque ele estaria fazendo a obra do Senhor. Ele estaria cumprindo o seu propósito, que é proclamar as maravilhas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, todos nós queremos estar felizes e queremos estar em paz. Mas esse não é o objetivo final da nossa vida. A nossa vida não pode ser centrada em eu estar me sentindo bem. A nossa vida tem que ser centrada em servir ao Senhor. Em manifestar tanto o amor e a alegria quanto a paz do Senhor que habitam dentro de mim por causa do seu Espírito Santo, como fruto do seu Espírito. Ele nos chamou para sermos diferentes e fazermos diferença. Se a gente encarar isso como Paulo encarou, como o chamado da sua vida, não importa pelo que a gente esteja passando, a gente vai estar feliz e alegre. E é possível, então, nos alegrarmos em Deus. Eu não quero aqui minimizar a crise e o momento pelo qual você está passando. Mas eu quero te mostrar que existe uma perspectiva que vai além desses anos que a gente vive aqui. Mesmo quando eu estou abatido e triste, eu posso me alegrar, porque a minha vida vale mais do que isso aqui. A minha vida é mais importante do que isso aqui que eu estou vivendo hoje. Eu posso ser mais importante para Deus se eu fizer a obra do Senhor. E a minha esperança e a minha recompensa está na eternidade. A gente pode olhar para o futuro e para frente com alegria. Aquilo que está proposto para mim pode ser alegria. Eu vou me alegrar pelo fato do meu nome estar escrito no livro da vida, conquistado por Jesus. E a alegria que eu sinto vem do seu Espírito, que se manifesta quando a gente está junto. Amém? Então receba a alegria do Senhor aí. Eu não sei, talvez você esteja triste, abatido, mas eu não quero que você saia daqui sem se lembrar que o Senhor pode transformar o choro em alegria. É o que o Fábio falou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Jesus é a estrela da manhã, aquele que anuncia a chegada de um novo dia. Então, quando a gente olha para a estrela da manhã, que é Jesus, a gente pode se alegrar, sabendo que o tempo do choro está acabando. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu entendo e sei que talvez hajam pessoas aqui, tristes, abatidas, que não conseguem vislumbrar a perspectiva de ficarem alegres de novo. Mas Deus, a Tua palavra diz que o fruto do Teu Espírito é alegria e paz. O Senhor deu do Teu Espírito para que todos nós pudéssemos experimentar uma unção diferente, um poder diferente. Celebramos isso hoje, Deus, no Pentecostes do Senhor. Que o Espírito do Senhor veio sobre cada vida. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito se manifeste, trazendo alegria. Uma alegria que vem de dentro, que não depende das circunstâncias, das experiências pelas quais passamos, pelo momento que nós estamos passando, mas vem do Senhor. Nós te pedimos em fé, Senhor, que o Senhor toque cada vida aqui e nos transforme, nos encha de alegria, de um gozo que não tem comparação. Uma alegria, Pai, que excede o nosso entendimento, uma paz que excede o entendimento.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Senhor da alegria. O Senhor é aquele que nos capacita, é aquele que nos suporta, que nos sustenta. Nós olhamos para o Senhor e nos alegramos no Senhor, porque no Senhor experimentaremos alegrias perpetuamente. Visita o teu povo nessa manhã, Senhor. Toca, Deus. Tira todo o peso. Tira todo luto pelo qual estamos passando, toda tristeza, Senhor, todo abatimento, toda seta lançada na nossa mente de tristeza, de más notícias, Senhor, de falta de perspectivas. Senhor, muitas vezes nós não entendemos os motivos pelos quais passamos por esses momentos tão difíceis, mas sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. E isso nos basta para nos trazer alegria. Mesmo presos, mesmo em cadeias físicas, nós podemos declarar que somos livres no Senhor e temos a nossa esperança, a nossa certeza guardadas no céu. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E ninguém pode nos tirar dali, porque foi o Senhor que escreveu com o teu sangue. Aleluia, nós te louvamos, nós te engrandecemos nessa manhã, te damos o nosso louvor, a nossa gratidão. E tomamos posse, Senhor, dessa verdade para a nossa vida. Tira, Senhor Deus, toda dureza de coração, todo impedimento na mente de entender a Tua palavra. Espírito Santo nos toca, nos visita, eu te peço. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que estão abatidos fisicamente por causa de uma enfermidade. E oramos para que o Senhor toque e traga cura, restauração. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas Tuas feridas nós fomos sarados. E nós tomamos posse dessa verdade na nossa vida hoje. E declaramos, Senhor, que cremos na Tua palavra. E nos apropriamos da alegria que vem do Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Sempre no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.